Pode fazer? Por favor. Senhor nosso Deus, querido Pai, nós queremos agradecer, Senhor, pelo dia que o Senhor nos deu, pela proteção, pelo cuidado, pelo amor que o Senhor tem para conosco. Pedimos as bênçãos agora que vamos abrir a tua palavra, que nós possamos, que o Espírito Santo possa iluminar a nossa mente, que possamos aprender, possamos meditar na tua palavra e possamos também ensinar outras pessoas que ainda não conhecem de ti. Abençoa cada um de nós. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá, gente. Daniel capítulo 1, se vocês já quiserem deixar as Bíblias abertas aí, tá? A gente vai ler alguns versos aqui, e aí daqui a pouco a gente vem naquele esquema de sempre, pegando as explicações de verso a verso. Então a Bruna vai começar a leitura pra gente aqui. Eu vou deixar minha leitura de ouro hoje, pra me ajudar. Pode ler, Bruna. A gente vai ler até o verso 7, mais ou menos. A educação de Daniel e de seus companheiros. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Siné, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxessem alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária, das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam, dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Então, beleza. A gente já pegou aqui o comecinho da parte mais importante pra gente poder analisar agora. Até aqui, nada demais, nada de complicado, né? Só um minutinho. Que eu tô ouvindo um eco de algum microfone, eu não sei de quem que é. Mas a gente pode continuar. A história de Daniel capítulo 1 começa no terceiro ano de Jeoaquim. Jeoaquim era quem era o rei de Judá naquele momento. E nesse ano, terceiro ano de Joaquim, é o ano em que Nabucodonosor vai invadir Jerusalém e ele vai tomar a cidade. O Joaquim, ele era filho do rei Josias. Não sei se vocês vão se lembrar, mas o rei Josias foi um rei muito legal lá de Israel. O pai de Josias era chamado Amon. Ele foi um péssimo rei. E ele foi um rei extremamente idólatra que levou o povo para caminhos muito ruins. E ele foi assassinado, esse Amon. E quando Josias tinha 8 anos, foi o ano que o pai dele foi assassinado, ele se tornou rei de Israel. Então ele se torna rei de Israel muito jovem, muito pequeno. Depois de 8 anos que ele já era rei de Israel, em 2 Crônicas 34, vai dizer que ele começou a buscar o Deus de Davi. Ou seja, ele de alguma forma chegou a ele o conhecimento do Deus verdadeiro e ele começou a buscar conhecer mais sobre esse Deus. Ele começou a estudar e ele começou a destruir a idolatria de Israel. Então todos os templos idólatras, todos os ídolos que estavam dentro até do templo de Deus, Josias começa a destruir, eliminar e expulsar os idólatras da cidade. Depois de mais 10 anos, ele encontra o livro da lei
E quando ele encontra o livro da lei, os livros de Moisés, ele começa a fazer uma revolução em Israel, para que todos seguissem o que Deus pedia. Então, o que o pai dele fez de mal e atrapalhou, ele fez o oposto. Ele foi um rei assim que trouxe de volta o conhecimento do Deus verdadeiro e ele honrou o Deus verdadeiro. Em 609, estava tendo uma batalha entre os reis da Babilônia, da Média e da Síria. E os reis da Síria, eles eram aliados aos faraós do Egito. Então o faraó do Egito tenta subir do Egito para poder ajudar na batalha que estava acontecendo lá na Síria, e o Josias tenta impedir a passagem do faraó. E o faraó fala para ele assim: você não pode impedir minha passagem, porque o seu Deus é que me mandou vir aqui, que me mandou subir para essa guerra. E Josias não acredita no faraó, que era o faraó Neco II, e em vez dele ir consultar os profetas, consultar os sacerdotes acerca do que ele devia fazer, ele se coloca em guerra contra o faraó Neco e ele é morto. E quando ele é morto pelo faraó Neco, quem é colocado no lugar dele é o Joaquim, que é o que aparece aqui na história de Daniel. Então, a gente estava falando, por exemplo, né? Aqui é o território que se tornou o reino da Babilônia. A Babilônia, a cidade da Babilônia é aqui, e a capital da Média é essa parte aqui, Equibatana. Então, esses dois reis se uniram para lutar contra a Síria. Eles estavam lutando em Nínive e depois em Arã. E aí o rei do Egito queria passar para lutar aqui. E para passar para lutar aqui, ele teve que passar por Jerusalém. Na verdade, o rei Josias tinha que ter deixado ele passar, porque era propósito de Deus que o faraó do Egito subisse. Mas por falta de consultar os profetas, ele acabou sendo morto. E aí quem assume foi o Joaquim. E diferente de Josias, olha o que a Bíblia fala de Joaquim: fez o que era mal perante o Senhor. Ele não foi um bom rei, ele não foi um rei fiel a Deus. Quando Joaquim se tornou rei, ele estava sob domínio de Nabucodonosor. E ele devia pagar tributos para Nabucodonosor. Durante um tempo ele fez isso. Depois ele se rebelou contra o rei da Babilônia. E por isso, por essa rebeldia dele, entre outras coisas que a gente vai ver daqui a pouco também, que a cidade de Jerusalém foi totalmente destruída. Então Joaquim, ele se rebela contra a Babilônia, o Nabucodonosor vem, destrói a cidade, destrói o templo e leva as pessoas cativas para a terra de Sinar, para a terra da Babilônia. Quando isso acontece, Joaquim ele é amarrado e levado como prisioneiro para a Babilônia de uma forma muito humilhante. Os babilônicos tinham esse costume. Quando algum rei não se dobrava a eles, eles pegavam esse rei, eles deixavam esse rei pelado diante da população toda, deixavam ele amarrado e colocavam... Vocês já viram aquele... É tipo um... Como é que chama aquele... É tipo uma argola que coloca no nariz do boi, sabe? Pra poder prender... Que fica preso, né? Eles colocavam uma argola parecida com aquilo no nariz do rei e arrastavam ele até a terra da Babilônia. Então, ele foi arrastado, pelado e amarrado, puxado pelo nariz por essa argola durante o percurso de 1.600 quilômetros de Jerusalém até a Babilônia. E ele ficou cativo na Babilônia por muito, muito tempo. Esse aqui, no mapa aqui, essa parte roxa, era o que era o Império Assírio. Aqui é onde fica Jerusalém. E aqui é onde ficava o Reino da Média. Então, a Babilônia, ela era uma cidade que fazia parte do reino da Síria. E aí, o pai do Nabucodonosor, que era o Nabopolassar, ele aproveitou que a Síria estava sendo enfraquecida e ele se juntou com o rei da Média para os dois poderem destruir a Síria. Então o Nabopolassar, que é o pai do Nabucodonosor, em 626 ele começa essa revolução, ele se declara rei da Babilônia. Fala assim: agora a Babilônia não pertence mais à Síria, nós vamos ser um país independente. E ele começa essa revolução, fazendo essa aliança com o rei da Média e atacando a capital, primeiramente, da Síria, que era a cidade de Nínive, aquela cidade onde Jonas foi levar a mensagem. E depois, na batalha de Carquemish, ele acaba morrendo e o Nabucodonosor assume. Então ficou dessa forma. A Babilônia, que era um pedacinho da Síria, agora tomou uma parte do território. A cidade de Arã, a cidade de Nínive, onde era a capital, ficaram para o reino da Pérsia e a parte de baixo ficou para o reino da Babilônia. E posteriormente a Babilônia invadiu Jerusalém e tomou tudo lá também. Aí entra na história o rei Nabucodonosor II, que é o rei que aparece em praticamente todo o livro de Daniel.
O rei Nabucodonosor é interessante que a Bíblia fala Nabucodonosor, meu servo. Então, muito tempo antes de Nabucodonosor nascer, já estava sendo dito que ele seria um servo de Deus, que ele tinha um propósito na história de Deus. E ele reinou, a gente não sabe exatamente com quantos anos ele morreu, e nem em que ano ele nasceu, mas a gente sabe que ele reinou de 65 a 70 anos. Daniel capítulo 1, como a gente já leu, começa assim: no terceiro ano de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O terceiro ano de Jeoaquim é o ano 605 a.C. Então a história de Daniel ela começa no ano 605 a.C. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A esses levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Aqui a gente tem um ponto muito interessante. Vocês provavelmente devem saber disso, mas na antiguidade, quando um povo lutava contra outro povo, eles tinham na mentalidade deles de que se eu vou lutar contra o Diogo e eu venço o Diogo, significa que o meu Deus é mais forte que o Deus do Diogo. Então, quando a Babilônia vem e toma Jerusalém, os babilônicos começaram a falar: nossos deuses são mais poderosos do que o seu Deus. E o povo de Jerusalém, o povo de Judá, estava sendo tratado como derrotados e como se eles tivessem um Deus mais fraco. Mas a Bíblia é bem clara para mostrar para a gente que foi Deus quem entregou o povo dele para o rei da Babilônia. Então, Deus permitiu que o rei da Babilônia viesse e fizesse deles escravos, assim como permitiu lá atrás que eles fossem escravos no Egito também. E o que acontece? Por que Deus permite esse tipo de coisa? Porque às vezes é preciso repreender o povo para que eles voltem para o rumo correto, né? Então, nesse momento aqui, quando Israel é entregue, vocês acham que Deus tinha avisado para o povo o que ia acontecer se eles continuassem sendo rebeldes? Ou vocês acham que Deus só mandou Nabucodonosor lá de qualquer jeito, sem avisar, sem dar uma oportunidade e ele destruiu tudo? O que vocês acham? Sim, acho que foi o profeta, não sei se, acho que foi Jeremias, não foi? Que avisou a eles bastante. Agora, Jeremias, sim, com certeza. Ele fala que por mais de 20 anos ele avisou. então, Rodrigo, eu estava lendo uns tempo atrás a história dos reis, né? E aí depois ele foi dividido, né? Reino de Judá e reino de Israel, né? Então, por exemplo, todos os reis de Israel, que foi da tribo do norte, né? Do reino do norte, todos eram corruptos, todos. E de Judá foram poucos, né? Poucos. Então, assim, foram muitos reis. Entendeu? Livro de Reis, livro de Crônica, foram pouquíssimos que foram fiéis a Deus. Eu acho que Deus teve muita paciência ainda, né? Quando chegou nesse ponto da Babilônia, já estava assim, no limite, né? E Deus ainda teve misericórdia ainda, sabe por quê? Porque a tribo de Judá, ela ficou lá em cativeiro babilônico 70 anos. Agora do norte não, do norte ficou cativeiro na Síria, se eu não me engano, né? E acabou com a tribo de Judá. Eu acho que Deus até teve misericórdia. Sim, é verdade. As tribos do norte foram destruídas pela Síria, né? Não sobrou nada delas praticamente. E realmente Deus avisou e Deus teve muita misericórdia. Como você estava falando dos reis de Israel, né, Juliana? Se a gente for olhar, a grande maioria, mas é uma maioria esmagadora, foram reis que fizeram o que era mal perante os olhos de Deus, né? A maioria absoluta. São pouquíssimos que foram fiéis. Então, Deus, ele deu chance pro povo se arrepender. Vamos ver alguns textos falando sobre isso. Vamos lá, Bruno, dá pra gente. Amós 3:7. Certamente o Senhor não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Isaías 8:20. Se te esqueceres do Senhor teu Deus, e andares após outros deuses, e os servires e os adorares, protesto hoje contra vós outros, que perecereis, como as nações que o Senhor destruiu de diante de vós, assim perecereis, porquanto não quisestes obedecer à voz do Senhor, vosso Deus. Olha o que ele tá falando aqui. Primeiramente, ele diz que ele não vai fazer nada
sem primeiro revelar o que ele vai fazer para os profetas, para o povo de Deus. Então, se ele permitiu que o povo fosse invadido pela Babilônia e fossem levados escravos, ele avisou primeiro: se vocês não andarem nos meus caminhos, se vocês não pararem de descumprir os meus mandamentos, se vocês não pararem de adorar outros deuses, vocês vão perecer, vocês vão ser escravos, vocês vão ser levados para uma outra terra. Então isso foi avisado por muito tempo. Isaías tem coisa que ele escreve sobre o rei da Babilônia mais de 100 anos antes de acontecer. Deuteronômio 8, 5 e 6. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres. Apocalipse 3, 19. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então o que está dizendo aqui, gente? Está falando que, às vezes, quando o povo se rebelava contra Deus, como um pai que ama, como alguém que é zeloso por seu povo, Deus ele tinha que disciplinar. Ele tinha que fazer coisas ruins com aquelas pessoas, com aquele povo, para que eles pudessem se voltar para a verdade. Então isso acontece diversas vezes na história do povo de Deus. Muitas vezes eles começam a ir longe demais e chega um momento que Deus fala assim: agora eu vou ter que fazer com que vocês passem necessidade, que vocês passem dificuldade, que vocês sofram, para que vocês possam se voltar à verdade, se voltar a mim. Porque muita gente, quando está vivendo bem, esquece de Deus, né? Não é uma coisa que acontece com todos, mas em geral é o que acontece com a maioria. E às vezes é no momento da dificuldade que as pessoas voltam para Deus. E ele fez isso muitas vezes com o povo de Israel. Isso também mostra, né, Rodrigo, que as bênçãos de Deus, elas são condicionais à obediência, né? Então, não existe uma pessoa que seja desobediente a Deus e que tenha as bênçãos de Deus ainda, né? É condicional. Se obedece, tem as bênçãos, se não obedece, não tem as bênçãos. Aí, onde o povo se afastava, ele não tinha mais a bênção de Deus. Aí é como se fosse consequência do erro deles e Deus usava aquilo para castigar o povo mesmo. Com certeza. A Juliana falou sobre isso nos últimos estudos, que inclusive quando Deus fala assim: vocês têm que guardar os meus mandamentos. E aí não era para guardar os mandamentos para que nós tivéssemos salvação através dos mandamentos, mas é guardar os mandamentos para que nós tivéssemos uma boa vida, uma boa convivência, não é? É o que você está falando. O povo se afastava dos mandamentos de Deus e começava a praticar atos horríveis. Começava a se afastar tanto que Deus era obrigado a vir interferir, né? E aí as bênçãos estavam condicionadas a essa obediência, né? Com certeza. O que acontecia em Israel? E isso acontece frequentemente em toda a história de Israel. Eles eram muito idólatras, né? Quantas e quantas vezes dentro do próprio templo de Deus eles estavam cometendo idolatria. Se vocês pegarem, por exemplo, Ezequiel 8, né? Deus fala sobre isso. Olha o que eles estão fazendo no meu santuário para que a minha presença seja afastada. Então, na época de Daniel, naqueles reis anteriores a Daniel, que eles foram avisados, os dois principais pecados que eles cometiam, por acaso, são os dois maiores pecados que o povo comete hoje também: idolatria e não guardar o sábado. Eram as duas principais coisas que aqueles reis anteriores estavam fazendo, e o nosso mundo de hoje também. Levítico 26, 1 e 2. Não fareis para vós outros ídolos, nem vos levantareis imagens de escultura, nem coluna, nem poreis pedra com figuras na vossa terra, para vos inclinardes a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário, eu sou o Senhor. Deuteronômio 28, verso 15, depois 36 ao 37. Será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Nesse capítulo 28, Deus vai falar de várias maldições que alcançariam o povo por causa da desobediência. São muitos e muitos versículos. Eu selecionei só os versículos que têm a ver com o que aconteceu na época da Babilônia, tá? Então,
O versículo 15 é contando do que aconteceria se eles desobedecessem a Deus. Como a Adriana falou, as bênçãos estavam vinculadas à obediência. Então a gente vai pular para o verso 36, que o verso 36 é uma das coisas que Deus profetizou que aconteceriam e se cumpriram no reino da Babilônia. O Senhor te levará, e o teu rei que tiveres constituído sobre ti a uma gente que não conheceste, nem tu, nem teus pais, e ali servirás a outros deuses, feitos de madeira e de pedra. Virás a ser pasmo, provérbio e motejo entre todos os povos a que o Senhor te levará. Provérbio e motejo aqui significa que eles iam ser feitos de escárnio mesmo, as pessoas iam rir deles, iam debochar deles, porque nosso Deus é mais forte que o seu Deus. Nossos deuses de madeira, de pedra, são mais poderosos do que o seu Deus que não tem face, né, como eles falavam. 49. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra virá, como o voo impetuoso da águia, nação cuja língua não entenderás, nação feroz de rosto, que não respeitará o velho, nem se apiedará do moço. O Senhor te fará voltar ao Egito em navios, pelo caminho de que te disse, nunca, jamais o verás. Sereis ali oferecidos para venda como escravos e escravas aos vossos inimigos, mas não haverá quem vos compre. Aqui quando fala do Egito, por exemplo, aqui não está falando literalmente voltar a ser escravo no Egito, que tinha sido libertado, mas vós voltaria a ser escravo em outra terra, como aconteceu, né? Ali, depois dessa queda para a Babilônia, o povo de Deus foi escravo em muitos outros povos. Eles foram escravos da Babilônia, eles foram servos na Pérsia, na Grécia, em Roma. Então eles foram cativos por muito tempo, embora nessa parte da Babilônia tenha sido um pouco mais forte do que os demais. Se o povo de Deus se arrependesse e o povo de Deus voltasse atrás, Deus ia interferir também? Deus ia restabelecer a nação? O que a Bíblia fala sobre isso? 1 Reis 8, 27 a 30. Mas de fato, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Atenta, pois, para a oração de teu servo e para a sua súplica, ó Senhor, meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que faz hoje o teu servo diante de ti, para que os teus olhos estejam abertos noite e dia sobre esta casa, sobre este lugar do qual disseste, o meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel, quando orarem neste lugar. Ouve no céu, lugar da tua habitação, ouve e perdoa. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, e os entregares às mãos do inimigo, a fim de que os leve cativos à terra inimiga, longe ou perto esteja, e na terra onde forem levados cativos, caírem em si e se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo: pecamos e perversamente procedemos, e cometemos iniquidade. E se converterem a ti de todo o seu coração e de toda a sua alma, na terra de seus inimigos que os levarem cativos, e orarem a ti, voltados para a sua terra, que deste a seus pais, para esta cidade que escolheste e para a casa que edifiquei ao teu nome. Isso aqui faz a gente lembrar de algumas coisas. Daniel, por exemplo, ele orava virado para Jerusalém, não era lembrando isso aqui, pedindo perdão pelos pecados do povo. No capítulo 9 mesmo, a gente vê um grande pedido de perdão de Daniel pelos pecados dele e do povo que levaram eles a cativeiro da Babilônia. Então ele estava pensando, Deus prometeu que se nós nos arrependêssemos, ele ia restaurar nosso povo. Mesmo que a gente tenha que ter sido levado escravo para poder aprender uma lição, para poder voltar atrás, se nós nos arrependemos, nós podemos voltar para casa. E é um pedido que Daniel fez várias vezes. Vai lá, Bruno. Ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, a sua prece e a sua súplica, e faze-lhes justiça. Perdoa o teu povo que houver pecado contra ti, todas as suas transgressões que houverem cometido contra ti, e move tu a compaixão os que os levaram cativos,
para que se compadeçam deles, porque é o teu povo e a tua herança, que tiraste da terra do Egito, do meio do forno de ferro, para que teus olhos estejam abertos à súplica do teu servo e à súplica do teu povo de Israel, a fim de os ouvires em tudo quanto clamarem a ti. Pois tu, ó Senhor Deus, os separaste dentre todos os povos da terra para a tua herança, como falaste por intermédio do teu servo Moisés, quando tiraste do Egito a nossos pais. Segundo Crônicas, capítulo 7, 19 e 22. Porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que vos prescrevi, e fordes e servirdes a outros deuses e os adorardes, então vos arrancarei da minha terra que vos dei, e esta casa, que santifiquei ao meu nome, lançarei longe da minha presença, e a tornarei em provérbio e motejo entre todos os povos. Desta casa, agora tão exaltada, todo aquele que por ela passar, pasmará e dirá: por que procedeu o Senhor assim para com esta terra e esta casa? Peraí, rapidinho. Então aqui, olha só, tá falando do templo, o templo que foi construído por Salomão. Deus ia permitir que até mesmo o templo, que era o maior orgulho da nação judaica, fosse destruído. E as pessoas passariam pelo templo e diriam: nossa, mas por que Deus permitiu que isso acontecesse? Verso 22. Responder-se-lhe-á: porque deixaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses, e os adoraram e os serviram. Por isso trouxe sobre eles todo este mal. Ezequiel 22, 26. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o imundo do limpo, e dos meus sábados escondem os olhos, e assim sou profanado no meio deles. Então são esses os principais pecados que o povo de Israel cometia. Eles se voltaram para outros deuses, eles não obedeciam a palavra do Senhor e eles não guardavam o sábado. Por diversas vezes, Deus ele repreendeu o povo e por muitos anos ele insistiu: se arrependam, porque se vocês se arrependerem, vocês não vão precisar passar por coisas muito difíceis. Vocês não vão precisar ser levados para as mãos de outros reis, para servirem outros povos e outros deuses. Mas se vocês não se arrependerem, vocês vão ter que sofrer, porque através do sofrimento vocês vão voltar atrás na verdade. E Jeremias 25 fala muito sobre isso. Esse aqui é um dos textos que a Juliana falou. Olha durante quanto tempo. Só um minutinho, que acho que a minha mãe saiu lá, a imagem lá, ela tá tentando voltar. Quero ver se ela consegue voltar, senão ela vai perder. Só um minutinho. Tá bom. Só mais um minutinho, tá? Tá bom, tá tranquilo. Conseguiu, mãe? Acho que ela conseguiu. Então podemos seguir? Acho que sim, que ela aqui o negocinho dela, né, aparecendo, né? Carmen, acho que ela conseguiu. Então tá bom. Eu tô vendo agora. Tá bom. Obrigada, Rodrigo. Nada. Jeremias 25 vai falar sobre o que a Juliana falou. Quanto tempo, só o Jeremias, por exemplo,
avisou para o povo que eles precisavam se arrepender. Jeremias 25, versos 13 a 12. Durante 23 anos, desde o 13º de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje, tem vindo a mim a palavra do Senhor. E começando de madrugada, eu vô-lo tenho anunciado, mas vós não escutastes. Também, começando de madrugada, vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, mas vós não os escutastes, nem inclinastes os ouvidos para ouvir. Quando diziam, convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu e a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Não andeis após outros deuses para os servirdes e para os adorardes, nem me provoqueis a ira com as obras de vossas mãos. Não vos farei mal algum. Todavia, não me destes ouvidos, diz o Senhor, mas me provocastes a ira com as obras de vossas mãos para o vosso próprio mal. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que não escutastes as minhas palavras, eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei contra esta terra, contra os seus moradores e contra todas estas nações em redor, e os destruirei totalmente, e os porei por objeto de espanto e de assobio, e de ruínas perpétuas. Farei cessar entre eles a voz de folguedo e a de alegria, e a voz do noivo e a da noiva, e o som das mós e a luz do candeeiro. Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Essas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e a desta nação, diz o Senhor, como também a da terra dos caldeus, farei deles ruínas perpétuas. Então, olha só, como já estava tudo profetizado. Se vocês não se arrependerem, eu vou mandar vir o meu servo Nabucodonosor. Ele vai destruir a cidade, ele vai destruir o templo, vocês vão ser levados escravos. E vocês vão ficar 70 anos lá. Então tudo já estava determinado, tudo já estava sendo falado. Se a gente pegar aqui no começo, ele fala que, ó, eu tô falando, na época de Josias eu já avisei. Aí veio Joaquim e não tá cumprindo o que o pai dele fez de bom. Ele se dobrou para outros deuses e não tá sendo um deus, um rei fiel a Deus. Aqui, Bruna, Jeremias 20. Jeremias 20, 4 e 5. Pois assim diz o Senhor, eis que te farei ser terror para ti mesmo e para todos os teus amigos. Estes cairão a espada de seus inimigos e teus olhos o verão. Todo Judá entregarei nas mãos do rei da Babilônia. Este os levará presos à Babilônia e feri-los-á a espada. Também entregarei toda a riqueza dessa cidade, todo o fruto do seu trabalho e todas as suas coisas preciosas. Sim, todos os tesouros dos reis de Judá entregarei nas mãos de seus inimigos, os quais hão de saqueá-los, tomá-los e levá-los à Babilônia. Segunda Crônicas 36, 14 a 21. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam mais e mais as transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. O Senhor, Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadecera do seu povo e da sua própria morada. Eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo e não houve remédio algum. Por isso, o Senhor fez subir contra ele o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada na casa do seu santuário, e não teve piedade, nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos mais avançados em idade. A todos os deu nas suas mãos. Todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor e os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo levou ele para a Babilônia.
Queimaram a casa de Deus e derribaram os muros de Jerusalém. Todos os seus palácios queimaram, destruindo também todos os seus preciosos objetos. Os que escaparam da espada, a esses levou ele para a Babilônia, onde se tornaram seus servos e de seus filhos até ao tempo do reino da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Então, olha só, já estava tudo profetizado, né? Deuteronômio disse: O Senhor levantará contra ti uma nação de longe, nação cuja língua não entenderás, como foi a nação da Babilônia. Jeremias: Eis que trago sobre ti uma nação de longe, ó casa de Israel, nação robusta, nação antiga, cuja língua ignoras e não entende o que fala. Isaías 39: Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com que entesouraram os teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E tudo isso se cumpriu na história de Daniel. Por quê? Porque o povo continuou rebelde, continuou adorando outros deuses e continuou não guardando os mandamentos de Deus. Eles precisaram ser punidos para poder voltar à obediência. E é uma coisa que funcionou muito bem. Se vocês forem ver, a partir do momento que eles saem do cativeiro da Babilônia, a idolatria diminui muito na nação de Israel. Eles se preocupam muito mais em guardar os mandamentos de Deus e ser fiéis a Deus. Embora muitas coisas a gente sabe que se perderam, até o conhecimento de muitas coisas se perdeu bastante, mas o povo em geral foi mais fiel. Daniel 1, verso 2. A gente vai voltar agora para a história, né? O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Siné, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. A gente sabe que, inclusive, em Daniel mais pra frente, vai ter a história de Belsazar. O Belsazar foi um rei que pegou os utensílios da casa de Deus e profanou eles em orgias, quando aparece a mão na parede, né? Isaías 39, verso 6. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Segundo Reis 24:13. Levou dali todos os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. E segundo tinha dito o Senhor, cortou em pedaços todos os utensílios de ouro que fizera Salomão, rei de Israel, para o templo do Senhor. Então ele levou tudo. Aqui vai falar das colunas de bronze que ele quebrou para levar para o templo dos deuses da Babilônia. Ele fala do bronze, das panelas, pás, recipientes de incenso, utensílios de bronze. Tudo que era de rico e de belo que tinha no templo foi profanado e levado para a Babilônia. Segundo Reis 25:13-15. Ah, o de baixo? Eu tava lá em cima. Segundo Reis 24:13. Também entregarei toda a riqueza dessa cidade, todo o fruto do seu trabalho e todas as suas coisas preciosas. Sim, todos os tesouros dos reis de Judá entregarei nas mãos de seus inimigos, os quais hão de saqueá-los, tomá-los e levá-los à Babilônia. Tudo isso se cumpriu na história de Daniel. Agora Daniel 1, versos 3 e 4. Algum de vocês quer ler pra gente? Eu vou ler aqui. Daniel 1, 3 e 4, né? Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Aqui, né, os caldeus são o povo da Babilônia, né? Então, eles iam ser levados para servirem ao rei. E aí a gente vai ter algumas perguntas agora, porque eu quero saber o que vocês acham. Todo o povo de Jerusalém, todo o povo de Judá, foi levado como escravo à Babilônia? Ou sobrou alguém que ficou em Judá?
Eu acho que ficou um pouco de gente em Jerusalém. Eu acho que ficou também um pouco de gente. Porque quando Neemias ele voltou para reconstruir, né, os muros, ele relata que ficou um pouco de gente lá morando, né, um resto de pessoal ali. Sim, sim, é isso mesmo. Teve gente que ficou. Quem foi levado para a Babilônia? Foram algumas pessoas específicas. Alguém quer ler pra gente? Segundo Reis 24:14. Transportou a toda a Jerusalém, todos os príncipes, todos os homens valentes, todos os artífices e ferreiros, ao todo 10.000. Ninguém ficou, senão o povo pobre da terra. Então, quem que Nabucodonosor levou para a Babilônia? Levou os soldados, os príncipes, os artífices e os ferreiros. Ou seja, o povo pobre que não tinha muita coisa para oferecer para Nabucodonosor, ele largou lá em Jerusalém mesmo. Ele não levou essas pessoas. Por quê? Porque na Babilônia, eles eram um reino muito poderoso, um reino muito culto. Uma das coisas que mantinha esse reino sempre à frente dos outros era justamente o fato de que, quando eles dominavam uma nação, eles tentavam absorver todo o conhecimento daquela nação para a nação deles. Então, por exemplo, se lá em Israel eles têm um conhecimento muito grande sobre como construir navios, ele vai pegar tudo que eles sabem sobre navios para poder aprender e para poder usar na Babilônia. Aí ele domina um outro povo que é muito bom em agricultura. Ele vai aprender tudo que aquele povo sabe sobre agricultura para poder absorver e a Babilônia ser cada vez mais poderosa. Então, o povo pobre normalmente tem menos conhecimento que o povo mais rico. Então, os príncipes e os sábios foram levados para servir a Nabucodonosor para que eles aprendessem a cultura da Babilônia e para que eles ensinassem a cultura de Israel para os babilônios. E os valentes eram soldados, né, artífices e ferreiros, para eles aprenderem o que eles sabiam e poder absorver aquela cultura. Isaías 39:7, quem quiser ler para a gente. Dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão, para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. E aí, o que é ser eunuco? O que eu saiba é que eles cuidavam das mulheres do rei, né, eles eram Eles eram castrados, não era? Eram castrados. Então, É. um eunuco, ele era um homem que era castrado. Por quê? O que a Juliana falou também. Como eles iam servir no palácio real, eles iam estar em contato com as princesas e com a realeza. Então, eles todos eram castrados para poder evitar qualquer tipo de abuso ou qualquer coisa do tipo. Então, uma coisa que muita gente não faz ideia, mas Daniel, muito jovem, quando foi levado, foi castrado também. E os amigos dele também. Deus revelou quanto tempo que eles iam ficar cativos na Babilônia? Quanto tempo ia durar a escravidão? A gente já leu um texto que falava sobre isso. Quanto tempo que eles iam ficar? Ali foi 70 anos, né? 70 anos. Jeremias diz que servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Mas depois que o rei da Babilônia caiu, eles ainda permaneceram mais um tempo lá até que eles pudessem voltar e restabelecer a nação, né? Mas o tempo que eles iam servir ao rei da Babilônia seria de 70 anos. Então, Nabucodonosor, que é o Nabucodonosor II, filho de Nabopolassar, que foi o primeiro rei da Babilônia, ele invadiu Jerusalém 3 vezes. A primeira invasão foi em 605, onde ele leva a primeira geração de cativos. Inclusive, Daniel fazia parte desses daí. Depois, em 597, ele vai lá e busca mais cativos e leva para a Babilônia. E a terceira invasão, que é a invasão de 586, é quando ele destrói o Templo de Salomão. A Bíblia até falava assim: mandarei um rei que vem do norte para atacar você. A Babilônia não fica no norte, mas aqui é um grande deserto. E para poder chegar em Jerusalém, ele passava por cima e descia. Então ele vinha atacar pelo norte. Mas é importante que a gente saiba que houveram 3 grandes invasões. Daniel foi levado na primeira, em 605, e o templo foi destruído na terceira, em 586. Vamos lá, vamos continuar a história. A gente viu que o povo, os jovens que eram príncipes ou da linhagem real, então Daniel, agora a gente já sabe, a gente não sabe se ele era um príncipe ou se ele era da linhagem real, ou se ele era um nobre, mas ele fazia parte desse grupo. E ele ia ser levado para poder ser instruído.
Então ele ia aprender tudo sobre a cultura da Babilônia, sobre a ciência da Babilônia, sobre a língua e sobre os deuses. Então ele ia aprender tudo sobre essas coisas da Babilônia e depois ele ensinaria as coisas que ele sabia também. Então, dentro desses jovens estavam os 4 personagens principais desse capítulo. Vocês lembram os nomes deles? Daniel e quem mais? Eu só sei. Misael, Ananias e Azarias. Daniel, Misael, Azarias e Ananias. E Isso aí. depois foi Sadraque, Mesaque e Abednego. Isso, o nome deles é trocado, né? São os nomes que eles deram para eles, mas o nome deles é Misael, Ananias e Azarias, né? Isso aí. Olha só, capítulo 1, verso 5. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Então, depois de 3 anos estudando a língua, a cultura e a religião, e comendo a comida do rei, eles estariam prontos para servir no palácio. Só que aí vem o primeiro grande desafio que eles passaram. Além deles terem sido levados escravos para uma terra diferente, além deles terem sido castrados, além deles estarem sofrendo com a destruição da cidade que eles tanto amavam, o nome deles ia ser mudado. Então, versos 6 e 7, entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos dispôs outros nomes, a saber, Daniel de Beltesazar, Ananias de Sadraque, Misael de Mesaque e Azarias de Abednego. O que isso aqui significa? Dentro da cultura hebraica, os nomes eles têm um significado muito forte. Os pais não escolhiam nomes porque pensavam assim, eu vou colocar Rodrigo porque eu acho bonito. Eles pensavam em nomes que tinham um significado que traria, teoricamente, né? A ideia deles é que, através do significado do nome, aqueles filhos tivessem os traços de caráter que eles gostariam de ver, sabe? Então os nomes eram escolhidos com muito cuidado. Por exemplo, Daniel. Alguém sabe o que significa nome Daniel? Deus é meu juiz? Deus é meu juiz. Então eles queriam que o filho deles fosse um filho justo, fosse um filho que andasse nos caminhos de Deus e que confiasse no juízo de Deus. E o nome de Daniel foi trocado para Beltesazar. E o que significava Beltesazar? Beltesazar significava Bel proteja a vida do rei. E Bel era uma divindade babilônica. Então ele tem um nome que era Deus é meu juiz, e o nome dele agora é que o Bel proteja a vida do rei. É como se a gente fosse trazer para hoje e falar assim, que Exu te guarde, que Baal proteja a vida do rei, sabe? Era uma diferença muito grande. Ananias significava o Senhor é bondoso comigo, e o nome dele foi mudado para Sadraque, que significava inspiração ao Deus Sol. Tão forte, né? Principalmente em Israel aconteceu muitas vezes, a adoração ao Deus Sol, enquanto Deus odiava isso. Agora o nome dele é isso, é adoração, inspiração ao Deus Sol. Misael significava semelhante a Deus, e o nome dele foi mudado para Mesaque, que era servo da deusa Sheba. E Azarias, o nome dele significava o Senhor é meu ajudador, e o nome dele foi mudado para Abednego, que é o servo de Nebo, que era um dos deuses da Babilônia. Então, quando Nabucodonosor leva esses jovens lá e fica ensinando eles por 3 anos a cultura, a língua, a religião, ele não pediu para que ninguém renunciasse à fé deles. Ele não obrigou Daniel a negar o Deus verdadeiro, mas ele esperava que com o passar do tempo, pouco a pouco ele fosse conseguir isso. Porque ele aprendendo a cultura da Babilônia, a língua da Babilônia e participando da religião, a religião babilônica, ela tinha muitos deuses. E os cultos a esses deuses envolviam muitas coisas, inclusive orgias, bebedeira, muitas coisas sexuais aconteciam nesses cultos. Então ele esperava envolver os jovens com isso e pouco a pouco eles fossem largando a cultura deles para obedecer aos deuses da Babilônia. Mas a gente sabe que com Daniel, Ananias, Misael e Azarias isso não aconteceu, porque eles escolheram ser fiéis a Deus. E aí vem o segundo grande desafio que eles passaram, que é o desafio da comida. Daniel 1:8, alguém quer ler pra gente?
resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu aos chefes dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Eu acho interessante esse verso que fala firmemente, né? E ele decidiu, né? Eu acho interessante isso. Foi uma escolha firme dele, né? Eu também acho bem legal. E aqui, se a gente for parar para pensar, é uma decisão que vai fugir a maioria das pessoas, né? Ali, se você for ver quantas centenas de jovens foram levados, e ele foi o que firmemente não quis contaminar-se, ele e os amigos dele. Então, o que mostra pra gente que os outros se contaminaram, os outros se perderam nisso aí, né? Os outros, eles aceitaram o que o rei pediu. E tem um detalhe muito interessante aqui também, se vocês forem parar pra pensar, eu não sei se vocês já refletiram sobre isso, mas eu sou um escravo de vocês. Aí vocês vão trazer a minha comida. Eu vou falar assim: não, eu não vou comer isso aqui não, porque isso aqui é impuro pro meu Deus. Qual que era a chance do carcereiro, do chefe dos eunucos, falar pra ele assim: ah, eu vou trazer o que você quer, eu vou mudar a sua dieta? Era muito mais fácil falar: só come o que tem aí ou você morre, não é verdade? Rodrigo, eu acho também interessante se você me. Por exemplo, Daniel ali, ele era um jovenzinho, né? E ele passou muitas provas, e hoje em dia, e Deus não aliviou para ele, por ele ser um jovenzinho. Que hoje em dia, né, as pessoas falam assim: ah, fulano é adolescente, né? Ele, como é que pega leve, né? Que ele é adolescente, é jovem. E Deus com Deus não tem nada disso. Você vê que ele foi castrado. Ele ali podia falar: ah, Deus já me abandonou mesmo, eu tô aqui. Eu já perdi, né, minha virilidade, eu fui castrado, que se dane, agora eu vou, né? Não. Independente das coisas ruins que aconteceram com ele, das circunstâncias, ele continuou totalmente fiel a Deus. Isso é um exemplo para nós. Porque tem muita gente que às vezes culpa a Deus por causa de algumas coisas ruins. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Esse mundo é mau mesmo, entendeu? E ele se manteve fiel, independente das coisas ruins que aconteceram com ele. É, com certeza, concordo com tudo que você disse. Ele era jovem e ele era fiel. Essa ideia de, ah, ele é jovem, releva. Eu acho que a gente não tem que relevar nada. O certo é certo e o errado é errado. E como você disse muito bem, Daniel ele tinha todos os motivos para falar, ah, não, que se dane mesmo, né? Eu vou seguir eu vou fazer o que eles mandarem aqui. Já fui tirado da minha terra, agora eu sou escravo, eu fui castrado e agora eu vou continuar sendo fiel a esse Deus que me abandonou. Mas não era isso que Daniel pensava, e não é isso que a gente deve pensar hoje também. Concordo plenamente. A gente tem que ser fiel em todas as coisas, a gente tem que ser firme. E a gente não pode se dobrar o que o resto está fazendo, o que o resto do mundo quer. É que o padrão do jovem tem para os jovens, né? Para os nossos jovens tinha que ser Davi, Daniel, José, né? Que É eram todos verdade. jovens. Esse é o padrão de jovem, né? Igual a Juliana falou. É exatamente isso. Aí, hoje em dia, existe essa cultura, né? De jovem, de adolescente, principalmente, que pode ser rebelde, que pode fazer coisas que o adulto tem que aceitar, né? Vamos dizer assim. Tem que aceitar que senão o jovem sai da igreja. Pode não pode cobrar nada para o jovem. Tem evangelho para jovem, para adolescente, tem evangelho para criança. Não, evangelho é tudo igual para todo mundo, entendeu? Independente de ser criança, ser jovem, ser idoso, né? O pessoal pega mais leve, a gente não pode cobrar do adolescente, Deus não pensa assim, né? Ele pegou pesado, inclusive com todos esse aí que a Adriana falou, entendeu? Com José pegou pesado, com Daniel pegou pesado, com Davi, não aliviou para ninguém ali, por ser jovem. É verdade. É que a gente vive, se for ver, a gente tá vivendo a pior geração que esse mundo já teve, não é verdade? Em todos os sentidos. Hoje em dia é a geração TDAH, sabe? Eu não sou responsável por mais nada. Tudo que acontece é porque eu tenho uma deficiência, é porque eu tenho um problema, é porque fui julgado, eu fui diminuído. Nada é culpa minha. A gente vive nessa geração.
A geração de tudo pode, tudo é fácil, eu não corro atrás de nada, e quando as coisas na minha vida não dão certo é porque eu fui, sabe, fui diminuído, eu fui menosprezado, eu fui, sabe, é complicado. E isso não devia acontecer dentro da igreja, né? Principalmente dentro da igreja, isso não devia acontecer. Eu penso, a gente já falou sobre isso em vários estudos, né? É, se as pessoas começam a pensar, eu não posso falar tal coisa porque vai ofender a pessoa vai sair da igreja, eu não posso falar, eu não posso falar que tem que levar a sério, eu não posso falar uma verdade. Olha, se isso vai fazer com que aquelas pessoas saiam da igreja é porque elas não deviam estar lá. É simples assim. Se uma repreensão de Deus não pode ser ouvida e a pessoa não pode aceitar essa repreensão, é porque ela não devia estar lá. E às vezes a pessoa estando lá, ela vai prejudicar outras pessoas. Vai levar outras pessoas que talvez fossem firmes junto com ela. Então, infelizmente, a gente devia estar preocupado mais em falar a verdade do que em ofender as pessoas. Às vezes a gente pode até ser ofendido por uma dessas coisas, mas eu prefiro ser ofendido e perceber que eu estava errado e mudar do que a pessoa ficar amaciando pro meu lado, sabe? Pensando nesse desafio da comida, por que que isso era um desafio tão grande? Vamos pensar. Por que que comer das finas iguarias do rei poderia ser um problema e Daniel não quis? Tem alguns pontos aqui que eu pensei, mas o que que vocês poderiam me falar? Qual seria o pecado de Daniel comer das iguarias do rei? Eu penso que é comida, alimento imundo, né? Bebidas alcoólicas, outra comida oferecida a ídolos, né? Você Várias pegou, coisas. você pegou justamente os mesmos três que eu pensei. Se a gente for ver, um dos problemas é que a maioria dos alimentos ali eram oferecidos para ídolos. Até mesmo as carnes puras, os alimentos puros eram oferecidos para ídolos. O segundo ponto é que com certeza tinham alimentos imundos que eles não deveriam comer. E o terceiro são as bebidas alcoólicas. Nós pensamos nos mesmos três pontos, Juliana. Alguém consegue pensar em mais algum? Eu não consegui pensar, mas talvez tenha. Porque realmente, né? Ali grande parte da cultura da Babilônia envolvia esses sacrifícios, né? Pode ter sangue também, né? Sangue, gordura, alguma coisa assim, Sim, com né? certeza, com certeza. E aí, é como a gente falou, né? Rodrigo, Ali. Opa, pode falar. desculpa cortar. Eu acabei de pensar em alguma coisa também aqui, e se eles também começassem a comer dessa comida do rei, essas finas iguarias, né, e fosse acostumando com isso, era uma brecha para que outras coisas também pudessem entrar e atrapalhar a vida deles. Então, né, já É, cortaram ali de começo o mal pela raiz, não vamos participar de nada e pronto, acabou, é né? Vamos ser verdade. firmes. É verdade, com certeza, Diogo. Bem pensado mesmo. Ali podia ser uma brechinha, né? É É verdade, verdade. ó. É uma brechinha para uma coisa, né, maior depois. É verdade. E você vê, né? Os quatro jovens ali e eles falaram: Nós vamos fazer o que Deus pediu, e é isso, né? E ali eles poderiam ter sido mortos, eles poderiam ter sido obrigados a fazer, mas eles tinham em mente que se Deus pediu para que a gente siga uma coisa, Deus vai honrar para que a gente possa seguir. Como eu vejo muita gente hoje, não sei, vocês já devem ter passado por isso. A gente fala assim, mas como que eu não vou trabalhar no sábado, domingo? Como é que eu vou ficar sem meu emprego? Como é que eu vou viver? Né? Quantas vezes a gente escuta esse tipo de coisa? Mas se Deus pediu pra gente fazer isso, Deus vai deixar a gente na mão se a gente for fiel a Ele? Eu acho que Não, esse princípio era muito forte na cabeça de Daniel e dos amigos dele, né? Vendo aquelas centenas de outros judeus sendo infiéis, mas eles escolhendo, não, nós não seremos iguais à maioria. E aí eu acho muito legal o que fala no verso 9. Deus concedeu a Daniel Na misericórdia e compreensão. verdade, eles já, eles já Ô, estavam em Adriana, falhou o que você estava falando. Fala de mente. novo. Eu não sei A se é problema morte. da internet, mas tá picando o que você tá falando. Quer tentar de novo? Eu acho que deve ter caído, né? É, aqui tá aparecendo.
Tava falhando só pra mim ou pra vocês também tava, gente? Isso que Daniel e os amigos Agora foi. dele, eles já estavam. Ai, Davi, vou tentar. Eu penso que. Eita, Não, aqui não caiu, não. aqui Falhando, não. tá falhando Aqui tá, bastante. tá falhando, não tá. A gente consegue ouvir vocês. Ó, É quando a gente fala. agora eu acho que tá funcionando. Quer tentar de novo? Agora tá. Agora acho que tá. Agora perdeu Ih, agora mesmo. perdeu, peraí. Então é a nossa mesmo. Eu acho que agora vai, viu? Agora vai. Ah, tá. Não, o que eu falei é que Daniel, ele já estava preparado para enfrentar a morte em todos os momentos. Ele não se importava de viver ou morrer se fosse por aquilo que ele acreditava. Tanto que foi assim, né? O tempo todo, né? É verdade, eu não tinha pensado nisso, mas esse simples fato dele ter falado que não ia comer é porque ele já tava aceitando. Eu prefiro morrer do que. Isso, É é isso que eu verdade. acho interessante. Ele preferia morrer do É que verdade. desobedecer. Porque olha só, é o que a gente tem que ter em mente, né? Ele desobedecer a Deus aqui, ele pode até ter uma vida aqui nessa terra, mas não vai ter a vida eterna. Ele obedecendo, ele perde essa vida aqui, que nem é uma vida que vale a pena ser vivida, pra ter a vida eterna lá na frente, né? E Deus fala, né, que ele teve misericórdia e compreensão. Então Deus, ele fez com que o chefe dos eunucos tivesse misericórdia com Daniel. Olha que legal. Porque ali o mais comum mesmo é que que o chefe dos eunucos ignorasse o pedido de Daniel. E a gente tem outros exemplos. Por exemplo, quando José ele fez o que era certo, a Bíblia diz que ele recebeu mercê perante o carcereiro. Parecido com o que aconteceu com Daniel, né? Ele foi bem tratado quando ele foi preso porque ele era bom. E o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. A gente pega, por exemplo, em Mateus 6,33: Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então a gente tem que ter em mente que, embora muitas vezes o mundo possa não entender, a gente tem que ser fiel a Deus. A gente tem que ser fiel ao que Ele pede pra gente. A gente pode até passar por dificuldades, como muitos deles passaram, mas Deus não vai desamparar esse povo dele, não é verdade? Salmo 1, do 1 ao 3, fala assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Provérbios 22:4: O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Continuando a história de Daniel, alguém quer ler pra gente os versos 10, 11, 12 e 13? Eu vou ler, vamos lá. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por quê? Pois veria ele o vosso rosto mais abatido do que dos outros jovens da vossa idade? Assim, poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel, cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência, e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E, segundo vires, age com os teus servos. Aqui tem duas coisas que eu gosto. A primeira coisa é o primeiro milagre, que foi o chefe dos eunucos ouvir Daniel e aceitar fazer o que ele pediu. E o segundo ponto
É que até parece que em 10 dias somente seria possível que houvesse uma diferença tão grande como tu foi, não é? Esse é o segundo Exato. milagre. Pior que dá. Pensar que em tão pouco eles estavam tão melhores do que todos os demais. Acho isso muito legal. Não, interessante, né, Rodrigo? A sabedoria que foi exercida aí também para lidar com a situação, porque ele simplesmente podia falar assim, não, eu não vou comer porque esse alimento, meu Deus proibiu, então a gente não pode comer, a gente não vai comer. Pessoas ele falasse assim, É, ali não, Sim. ele agiu com sabedoria, né? Não, então vamos, experimenta, tal, não sei o que, sabe? Tipo assim, então ele deu uma contornada na situação e conseguiu, né, fazer com que o chefe do cozinheiro, o chefe dos eunucos, ele atendesse o pedido deles. é verdade. É bem legal mesmo, né? É, E se você for ver também, aqui não fala, mas a diferença deles para os demais foi tão grande que talvez essa dieta tenha até passado pro resto depois, né? Eles é vendo que verdade. funcionava. Pelo jeito, acho que foi passado aqui na. Acho que mostra isso aqui, né, no restante. Vamos lá, versos 14 a 17. Quem quiser ler pra gente? Pode ler de novo? Se quiser, eu leio o Pode, quê? pode, por favor. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam as finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Aí a gente vê o que Deus fala para Samuel: aos que me honram, honrarei. Por que que Daniel era mais inteligente, os amigos dele eram mais inteligentes que os demais? Não foi por causa da sabedoria deles próprios, né? Foi porque Não, Deus estava honrando a obediência deles. Sim, lindo isso. isso é bonito demais, né? É muito legal, né? Versos 18 a 21. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxesse, o chefe dos eunucos o trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhe fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que haviam em todo o seu reino. Daniel continuou até o primeiro ano do rei Ciro. É legal demais, né? Por causa da obediência deles, Deus honrou eles com muito mais inteligência do que os mais sábios que haviam na Babilônia. Dentre os mais inteligentes que tinham no reino, pessoas que estavam estudando há muito mais tempo do que eles, pessoas muito mais velhas do que eles eram 10 vezes mais inteligentes que todos os outros. A fidelidade a Deus vale a pena, né, gente? Vale a pena. Eles passaram por momentos difíceis, não reclamaram, foram fiéis e foram amplamente honrados. E umas coisas muito interessantes que a gente pensa, a gente não vê no livro de Daniel contando dele evangelizando as pessoas, dele pregando o evangelho, dele falando de Deus para as pessoas. Não tem muito disso. E em muitos momentos ele vai falar: isso aqui não é por honra minha, mas meu Deus, o Deus verdadeiro, o Deus vivo. Ele faz o testemunho dessas E coisas. outra coisa também, quando eles tentaram achar algo ruim nele, eles não conseguiram, né? Que em tudo ele era perfeito. A Bruna tá falando aqui que quando tentaram buscar defeitos de caráter, falhas dele, não acharam. Porque tudo que ele fazia para Deus, ele fazia de forma bem feita. E é interessante que, muito embora não tenha, ele testemunha muitas vezes, mas não tenha ele pregando, por exemplo, mas a gente vai ver depois, muito tempo depois da história de Daniel, 600 anos depois, quando Jesus nasce, aqueles pastores, aqueles que fala os reis magos que saíram do Oriente, a Bíblia usa uma palavra que fala para que essa palavra de Oriente significa aquela região da Babilônia. Aqueles reis magos que foram visitar Jesus, eles eram pessoas que viviam na região onde Daniel viveu e que conheciam acerca do Deus verdadeiro e que estavam esperando o Messias.
com mais afinco, com mais seriedade, com mais cuidado do que os próprios judeus. Então, esses homens conheceram Deus como? Eles entenderam que o Messias estava vindo como? Porque eles provavelmente foram filhos de filhos de filhos de pessoas que conviveram com Daniel e que aprenderam essas coisas maravilhosas e que estavam crendo, esperando e estavam prontas para quando as coisas acontecessem, né? Então, o Daniel deixou a marca dele de uma forma muito grande na Babilônia, com exemplo, com amor, com a fé, e isso foi passado para pessoas que nem eram do povo judeu e que estavam esperando a vinda do Messias e Jesus mais do que o povo escolhido estava esperando, né? O de hoje foi mais rápido, hein, gente? Rodrigo, também uma coisa que eu acho muito bonito, né? Que em dois momentos o anjo, né, falou para Daniel que Daniel, você é muito amado, né? Uhum. Então, assim, é uma coisa muito especial, porque a gente sabe que Deus nos ama, mas quando Deus falou ali, naquele momento, pela aflição que ele estava passando, né, da visão e tudo, para lembrar ele que ele era, assim, ele era um servo obediente e a obediência dele era honrada o tempo todo, né, que não era para ele desanimar, né? Então, assim, é bonito de saber que quando nós obedecemos, quando a gente obedece, a gente também tem um olhar especial de Deus para nós. Diferente de quando a gente desobedece, que Deus continua amando, mas ele também não ama o pecado. Então, é diferente, né? De ser obediente e ser amado de Deus. E ser desobediente, mesmo Deus continua amando, não é igual, né? Eu penso que não dá para relacionar o amor de Deus se eu estou fazendo coisas erradas na minha vida, né? Como se Deus amasse, mas se ele vier hoje, por exemplo, e eu tiver em pecado, eu vou me perder, mesmo Deus me amando. Não É. sei se eu consegui explicar. Não, deu pra entender bem, é verdade. Deus não deixa de amar ninguém por causa do pecado. Mas esse pecado pode causar nosso afastação, nosso afastamento, nosso afastamento permanente de Deus, né? É, Porque se nós morrermos nesse pecado, a gente vai ter a morte eterna. Se Jesus vai. voltar e a gente não quiser se afastar do pecado, a gente vai morrer junto com o pecado, né? O amor de Deus, ele não passa por cima da nossa vontade, né? É verdade, Verdade. verdade. Ô, Rodrigo, então eu acho assim que Daniel, né, ele tinha os olhos no alvo, né? Ele não tirou, porque podia acontecer o pior com ele ali também. Entendeu? Por exemplo, assim, igual eu sempre dou o exemplo, né? Que Daniel, que Deus livrou ele da cova dos leões, mas, por exemplo, João Batista, que Jesus falou que ele foi um dos maiores profetas, né? Não livrou, entendeu? José, Deus deu um futuro maravilhoso para ele, mas para os apóstolos não, para Paulo não. Paulo foi decapitado, né? Pedro foi crucificado, né, de cabeça para baixo. Então, assim, a gente tem que ser fiel a Deus, independente de qualquer coisa. Eu sempre falo isso para minha mãe, né? Independente de qualquer coisa, das bênçãos, entendeu? Pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça. Inclusive, lá no livro de Hebreus, fala que os heróis da fé não conseguiram é, realizar os sonhos deles, né? Fala que não conseguiram conquistar os sonhos, né? E graças a Deus, Daniel teve várias, como é que fala? Teve várias vitórias, né? Mas para uns não, para outros sim. E isso não significa nada. A gente tem que continuar fiel a Deus, como a Adriana falou. Ele poderia ter morrido ali, entendeu? E tá tudo certo, né? Porque o galardão, a recompensa é depois, né? Eu penso assim. É verdade, sim. A gente não sabe dos propósitos de Deus e por que Deus permite que as coisas aconteçam. Teve gente que teve momentos maravilhosos, teve gente que sofreu pra caramba, né? Teve gente que ganhou home office, teve gente que não. Aí a gente não sabe muito bem como é que é o propósito de Deus para essas coisas.
Porque às vezes Deus vai usar o sofrimento de um servo para dar uma lição para outro. Às vezes Deus vai usar a felicidade de um servo para dar uma lição para outro. E a gente tem que ter o pensamento igual a gente vê nos amigos de Daniel no capítulo 2, não é? Que ali eles falam assim: quem é o Deus que poderá livrar vocês da minha mão? E aí eles falam: se o nosso Deus quiser nos livrar, ele ainda vai ser o nosso Deus. E se ele não for livrar, ele é nosso Deus do mesmo jeito. Não está vinculado a isso, né? Isso é uma coisa muito Exatamente. bonita. Igual hoje, Rodrigo, às vezes a gente ora para Deus curar uma pessoa, às vezes Deus cura, outros Deus não cura. A gente não entende, entendeu? Deus leva umas crianças, né? Deus leva outras pessoas com mais idade, a gente não entende porque que, né? Não é que ninguém é melhor nem pior que ninguém. A gente tem que estar igual o Daniel estava, com os olhos no alvo, independente do que aconteça. Agora, por que, né? A gente nunca vai entender. Por que Deus cura alguns, não cura outros? A gente não entende. Não entendemos, né? Não É adianta. verdade. É igual aquela frase, né, Rodrigo? Que se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele continua sendo Deus. Então, eu vou Sim, continuar confiando, acreditando, obedecendo, seguindo em frente, como diz a Juliana, olhando para o alvo, né? Esse é esse é o nosso intuito, né? Porque Deus é Deus. Então, Deus não muda. é Outra coisa verdade. também, outro rapidinho, antes que a gente vai sei que está acabando, outro comentário que eu sempre falo com a minha mãe, por que muitas pessoas saem da igreja hoje, saem de caminho do Senhor? Eu, na minha opinião, porque elas foram evangelizadas de forma errada. Por exemplo, não na nossa igreja, mas em outras igrejas eu vejo assim, meu casamento está com problema. Ah, eu vou para a igreja porque meu casamento está com problema. Aí o casamento não é restaurado, a pessoa se decepciona e sai da igreja, porque ela não está ali com os verdadeiros motivos. Né? Aí a pessoa prega na televisão assim, pare de sofrer, você está desempregado, vem na culto de sexta-feira. Aí a pessoa está desempregada, aí não acontece o que ela quer, a pessoa se decepciona e sai. É por isso que muitas pessoas, na minha opinião, elas não ficam no caminho do Senhor, porque elas são evangelizadas de forma errada. Toda vez que eu começo estudo bíblico com alguém, eu sempre falo assim: eu não venho aqui prometer bênçãos para você, porque não sei se vai acontecer. O que eu vou ver, eu vou te ensinar, te oferecer aqui, é um relacionamento com Jesus e a vida eterna. Entendeu? Porque as pessoas estão indo para Deus para. Elas querem coisas diferentes do que a vida eterna, de que ver com Jesus, sabe? Que é outros interesses, né? São outros interesses errados. Por isso que muitos não ficam. É verdade. Acho que as pessoas, muitas vezes, elas estão querendo as bênçãos nessa vida aqui. Elas não. Eu acho isso é puro desconhecimento. As pessoas que se afastam de Deus de qualquer forma dessa que você falou, é porque elas não entenderam a verdade, não entenderam o evangelho mesmo. E aí eu falo É uma bom, coisa, Diogo? aí tem outro ponto também, né? Que as pessoas hoje em dia, elas querem muito o evangelho da graça barata, né? Aí quando vê, tipo assim, que a vida com Deus exige sacrifício, renúncia, elas não querem pagar o preço, né? Elas querem aquele evangelho que mais lhe convém. Não querem a vida com Deus, não querem seguir o processo de santificação, né? De conhecimento, de entrega, dessa vida de entrega com Deus e para Deus mesmo, né? Pura verdade. É aquilo que a gente viu no estudo de Joel. Tem o trigo e tem a cevada. O pessoal prefere comprar a cevada, que é mais fácil. Infelizmente, a maior parte do mundo é assim. Tem gente que a gente Verdade. até conversa, a gente tá falando, vai fazer um estudo bíblico. Tem pessoas que você até percebe que eles entenderam a verdade, mas eles não estão dispostos a mudar. Verdade. Infelizmente. Que nós estejamos dispostos, né? Amém. Amém. Eu acho que esses exemplos mostram muito disso pra gente. O exemplo de Daniel é um exemplo muito bom também. Muito Um homem forte. muito fiel a Deus, os amigos dele também, passaram por muitas dificuldades e receberam muitas honras também, porque eles tiveram uma vida muito boa depois na Babilônia. Tiveram.
Ô, Rodrigo, você vai continuar com o estudo de Daniel? Semana que vem a ideia é que a gente veja capítulos 2 e 3, Ótimo, muito bom. tá? E aí o planejamento é a partir de agora a gente pegar as profecias mesmo, tá? 2, a gente vai ver o capítulo 3, aí a profecia do 7, profecia do 8 e aí Apocalipse 13. E aí a gente fecha tudo. Ah, beleza, show de bola. Gente, alguém quer falar mais uma coisa ou encerramos por aqui? Encerramos. Bom, Podemos. encerramos. Muito bom, excelente. Muito bom, Muito gente. bom. Obrigado pela presença de todo mundo, participação de todo mundo. Quem quiser fazer uma oração pra gente, por favor, pra gente encerrar. Beleza, eu faço a oração aqui pra gente, então. Por favor. Oremos. Grandioso Deus, grandioso Pai, nosso amado Senhor e Salvador, agradecemos a Ti por esse estudo, Amém. agradecemos a Ti, Deus, porque o Senhor tem usado o Rodrigo para nos ensinar, nos ajudar. Sim, Deus, obrigado. Peço que a cada instante o nosso coração esteja íntegro no Senhor, sim, Deus, e que a nossa vida seja para Te honrar e Te glorificar também, Senhor, a cada instante. Amém. Ó Deus amado, ilumina, Deus, a nossa mente, o nosso coração, para que possamos cada vez mais estudarmos a Bíblia, entender, Senhor, compreender e principalmente colocar em prática os Teus ensinamentos. Amém. Obrigado por tudo, Senhor. Peço que nos conceda uma boa noite de descanso, sim, Deus, e um restante de semana na Sua companhia, ó Pai. Obrigado por tudo. Perdoa os nossos pecados, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Amém. Boa Amém. noite, obrigado Boa e até a noite próxima. a todos. Obrigada, viu, Rodrigo? Deus te Boa abençoe. noite. Eu que agradeço. Tchau, gente. Valeu, Rodrigo. Obrigado, hein? Valeu. Obrigado, Rodrigo. Valeu. Boa Vai, noite. grande abraço.